Então, pessoal, eu autorizei aqui a gravação, né? Hoje não teríamos, né? Porque a gente tem aqui o plantão toda semana, né? Toda segunda-feira, né? Das 7 das 19, né? Às 20 horas aí. E surgiu uma dúvida aqui da UC3, né? De medidas e representação gráfica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui o navegador. Então, pessoal, acabei de corrigir aqui. O pessoal enviou as tarefas hoje, né? Já acabei aqui de corrigir, aguardando vocês aqui para o plantão, né? Infelizmente, hoje não apareceu ninguém, né? Na última aula foi a Sandra que apareceu. É nessa C aqui, ó, relembrando ó, que quando você acessa aqui a plataforma, né? O ideal é que você acesse ela pelo computador aqui, ó. Você vem clicar aqui, ó, vem nessa parte roxa aqui, ó. E daí, esse link aqui é o link da web aula, tá vendo? Esse de azul aqui grifado. Então, a dúvida de hoje é dessa UC aqui, ó, o C3, Sistemas de Medida e Representação Gráfica. E eu baixei aqui é o desafio 4. Daí, ó, você vai vir para, né, para você localizar essa folha aqui, ó. Você vem aqui, ó, situação de aprendizagem, né, que são as situações simuladas, né, que visam fazer representar, né, fazer a simulação do que vocês vão enfrentar aí no mundo real aí na sua atividade de eletricista de rede. Então você clica aqui na setinha, ó, logo na UC, que vão aparecer os descritivos e todas as situações aí, né? Tem essa tabela de simbologia que a gente utilizou aí na dúvida do desafio 1, né, que era identificar os padrões. Agora a folha é o desafio 4. Ó, aqui é o link, quando está em envio, é o link para você enviar, né? Depois você terminar, né, você arrasta aqui o arquivo em Word. Folha. Vamos baixar aqui o descritivo. Só para a gente entender aqui, ó, desafio 4. Ó, seu último desafio será baseado nessa planta baixa aqui, ó. Já vamos utilizar o jargão aí de projeto, né? Esse daqui é uma planta baixa, né? No caso, vocês estão mais acostumados com planta baixa de edificações, né? Casa, loja, indústria, né? Nesse caso aqui é uma planta baixa de uma rede de distribuição de energia, né? No nível de distribuição, que são os postes, né? Ou poste seção circular ou duplo T, que a gente comentou na aula passada. Então, ó, esse último desafio, ó, é como eletricista de RDA, né? Ou seja, eletricista de redes aéreas, né? Daí, lembrando que nós temos rede aérea convencional, né, que é as que tem um cabo nu, e temos rede aérea compacta, no caso, a rede protegida para média tensão. Aí, quando é rede de baixa tensão, nós temos as S, né, que é de secundário. Aí, geralmente, é S1, se é em linha reta, S2, se você vai fazer uma curva, né, por exemplo, passar você está indo reto aqui, né, igual que está no desenho aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Vamos pegar o desenho que está aqui em cima, tá melhor. Aí tem a S2, é quando você faz uma curva, por exemplo. Vamos supor aqui que eu tenho uma calçada e eu tenho uma esquina aqui, ó.
eu tenho que, ao longo aqui da calçada, né, que está virando aqui a esquina, eu tenho que fazer uma curva. Ó. Tá vendo que dos postes 1 até o 5 ele está em linha reta. Geralmente utilizamos estrutura tipo 1. Se fosse uma rede nua, né, uma rede de média tensão, utilizaríamos aí uma rede tipo N. Se a calçada for muito pequena, nós utilizamos a tipo B, né, que é a beco total, ou então a tipo M, a meio beco. Se for, né, uma compacta, né, a gente utiliza a CE2, né, que é uma rede que justamente para você fazer a curva aqui, só que com cabo protegido. Agora, se for a de baixa tensão, geralmente a tipo 2 ela não existe. Ué, por quê, professor? Porque a tipo 1 ela fica. Quer ver? Ó? Deixa eu baixar isso daqui, que aí fica melhor para a gente observar. Eu vou baixar o descritivo aqui. E a folha de tarefa é essa daqui, ó. Cadê? Desafio 4. Folha e resposta 1, 2. Folha e resposta 4, ó. Ok, baixei aqui. Agora eu vou lá, vou acessar lá a pasta. Aproveitar esse desenho daqui, ó. Por que que na rede de baixa tensão, né? Aí você tem a rede S, daí você tem a 1, você tem a S3 e você tem a S4. Não tem a S2, por quê? Porque a rede tipo S, ela é rente. Deixa eu abrir aqui uma norma. Vou abrir a NTC 18, que aí vocês vão entender. Aqui a gente tem desenhos de. Pra você entender a NUA, a S, né? Ó. Do lado direito aqui, deixa eu ver se eu. Nossa, pena que não tá. Ó, desse lado aqui é a rede convencional. Tá vendo? Ó, eles coloriram de verde para ficar mais fácil de visualizar. O cabo verde aqui é a rede tipo S. Essa daqui é a SI. E é o I maiúsculo que aparece lá, né? Então, quando é SI, o neutro ele é nulo e as fases são protegidas, fase A, B e C. Agora, quando é tipo S, né, a gente tem S1, S3 e S4, né? A 2 não é, porque eu abrindo aqui a 06 aqui, ó, vai ficar mais fácil você entender, ó. Vou pegar uma N aqui, ó. Essa aqui é a parte da média tensão, essa aqui de cima, e logo aqui embaixo, ó, por exemplo, quando é 13,8, a distância vertical do cabo de média para o cabo de baixo, que é esse daqui, ó, que seria um desses aqui, ó. Uma dessas roldanas, né, nesse suporte aqui para nessa rodana aqui com esse suporte eles chamam de rack, ou então eles chamam de suporte para isolador tipo Roldana, tá? Então, aqui na 06 está exemplificando uma delas, da tipo S. Daí você teria, se fosse a S, né, uma Roldana para o neutro,
uma para fase A, outra para B, outra para C. Pelo menos aqui em Goiás Equatorial é desse jeito aqui. Quando é rede nua, o cabo, né, desde o neutro até as fases, ele é nu. Agora, quando é a SI, os cabos são protegidos, a fase A, B e C, por isso, tá vendo que eles estão enrolados, né? Se eles não fossem protegidos, estariam em curto-circuito. Agora a gente tem o neutro aqui, ó. O neutro, ele é o único cabo nu. Inclusive, eles chamam, acho que eu comentei na aula passada, eles chamam de mensageiro esse cabo aqui, tá? Aí, a distância vertical, isso daqui tá simbolizando isso daqui, ó. A distância vertical entre o cabo de média tensão e o primeiro e o cabo mais próximo, que seria o neutro, né? No caso da S, né? Se fosse a SI, seria a distância do neutro com o emaranhado de cabos aqui das fases que eles ficam aqui enrolados no mensageiro, né? No neutro aqui. Então, esse 800 aqui quer dizer 800 milímetros. Quando não tem, ao menos nessa norma aqui, quando não tem unidade de medida, a unidade padrão é o milímetro. Então, 800 milímetros dá 80 centímetros. Se essa rede aqui, em vez dela ser 13,8, ela fosse com esse isolador aqui, ó, isolador da 34, a distância vertical entre o cabo da média e o cabo da baixa seria de 1.000 milímetros, que dá 100 centímetros, né? Ou seja, 1 metro. Daí, pessoal, agora voltando aqui, ó, então a gente tem a S1, S3 e S4. No caso da baixa tensão, eles não contam a S2, porque, se você observar aqui, ó, o cabo da média tensão, vamos pegar eu vou abrir também a NTC 17 aqui, ó, que é a de rede compacta, mas vamos voltar para essa aqui, ó. Estão vendo que quando é a rede de média tensão nua, tem um espaçamento, ó, da do meio para mais próxima da do meio, 70 centímetros. Da do meio para mais longe da do meio, nós temos 1,40 m. Já nas fases A, B e C e o neutro do secundário, né, da baixa tensão, nós temos uma distância, só que é uma distância vertical. Aqui no caso é uma distância horizontal, essa daqui, ó, ao longo da cruzeta. Então, quando você faz a curva aqui na Pruma, ó, isso aqui eu consigo fazer, consigo desenhar aqui em cima, ó. Você tem um projeto igual esse daqui, ó. Aí você tem, esse aqui é um poste duplo T, né? Aí você tem um duplo T aqui, tem outro duplo T aqui, ó. Se ela é N1, aí coloca lá o projetista, ó, N1. Aí você sabe que ela é tipo N normal, ó, que tem cruzeta, tem mão francesa plana, tem isolador de pino cerâmico ou de vidro temperado, tem um pino para cruzeta de madeira ou polimérica. Então tem toda essa lista de material aqui que eu meio que já decorei essa lista aqui. De tanto ministrar essas aulas, eu já meio que decorei. E a lista, geralmente, ela fica debaixo aqui no desenho técnico. Então, quando é tipo 1, ela vai em linha reta. E quando é tipo 2, né? Aí aqui seria a N2, que seria essa aqui de baixo, ó, que faz uma curva, né? Aí vamos supor que eu tenho média tensão, né? A N1, e eu tenho a baixa tensão, né? E aí vamos supor que o poste ele está aqui, ó, o próximo. Tem uma certa curva aqui, né? Então esse poste aqui, ó, em vez de ser N1, ele seria N2. E aqui vamos supor, chegando aqui, ó, eu continuaria com uma S1, no caso dessa rede aqui da esquerda aqui, que é a rede de baixa tensão nua. Eu continuaria aqui, ó, aí já desse aqui, ó, para cá, eu fiz uma curva, né? Aí vamos supor que eu finalizei a rede aqui. Aqui seria uma N3 e aqui seria uma S3. Aqui, ó, não tem a tipo 2, porque não sei se vocês perceberam aqui, ó, o cabo de baixa tensão, desculpa, ele está rente ao poste.
Então ele vai fazer a curva fechada, como se fosse uma curva em linha reta. Aí por isso que comumente a gente não coloca na rede S, né, a tipo 2. Por isso que eu falei que ela só tem, né, tipo um, tipo 3 e tipo 4. O 3 é o arremate, é o fim de linha, né? Pode ser o fim, pode ser o início. E o 4, vamos supor que eu terminei o projeto aqui, eu quero continuar esse projeto. Então ele finalizou numa 3, aí eu transformo a 3 numa 4. E aí eu continuo construindo aqui a infraestrutura, né? Aí já no caso das compactas, né, as SI, aí a gente tem a SI1, nós temos a SI1A, temos a SI3 e a SI4, né? Essa 1A aqui, na verdade, se fosse eu que tivesse dado o nome para essa rede, eu chamaria ela de S2, ó. Agora vamos voltar lá para as redes. Ó, essa aqui é uma SI3. Vamos pegar nas estruturas singelas aqui, ó. Ó, essa aqui é a SI4, ó, dois fim de linha. A tipo 4. E ela vai mais rente ainda, ó, no poste. Ó, o fim de linha aqui, a SI3, ó, só você olhar aqui na legenda aqui abaixo. Ó, que é a SI1A, que eu falei que se fosse eu que tivesse dado o nome, eu chamaria ela de S2. Tá vendo? Ó, você precisa fazer uma curva. Geralmente não tem aquelas pracinhas. Aqui em Goiânia tem um que o pessoal chama de. Nossa, esse aqui não dá para escrever, ele tá bloqueado esse arquivo. Não tem aquelas pracinhas assim, ó. Aí tem uma pracinha aqui que é rua sem saída. Aí geralmente você tem você só tem uma rua aqui, ó, de entrada. Aí você tem a calçada aqui, ó. Então essa rua ela dá acesso para você dar a volta aqui na pracinha. E no entorno aqui eu tenho vários lotes, né, que são as residências aqui, as unidades consumidoras aqui. Aí geralmente, se eu tenho um posteamento do lado da calçada que fica aqui no cliente, quando eu vou fazendo uma curva aqui, ó, aí geralmente o pessoal coloca se for rede compacta, coloca a SI1A, porque aí você vai fazendo a curva aqui, ó. Ele pega essa ferragem aqui, chama olhar para parafuso, né? Tem a porca-olhar e tem o olhar para parafuso. A diferença é que a porca-olhar ela já tem a rosca, né? Você consegue atarrachar ela aqui num parafuso cabeça baulada, né? Esse parafuso bem aqui, ó, esse pequenininho aqui. Deixa eu dar um zoom aqui que aí fica mais evidente. Tá vendo? Ó, esse parafuso aqui é o chamado cabeça baulada. Aí você, geralmente, para você ir fazendo as curvas, né? Você coloca uma sapatilha aqui, ó, essa ferragem em forma de ferradura, né? Você ancora o cabo, o mensageiro aqui, ó. Você tá vendo isso daqui? Isso aqui é um conector tipo cunha para baixa tensão. Aí ele tem duas partes. Ele tem uma parte aqui, ó, se você for enxergar ela do lado de cima aqui, esse também tá travado. Oh, meu Deus. Ela tem uma parte que parece uma ferradura aqui fechada e tem uma outra parte aqui que ela é um lingotezinho de ferro que é chamado de sapata. Aí se você enxergar essa ferradura aqui de lado, ela é assim, ó, ela tem uma abertura aqui. Nossa, ainda bem que eu não ganhei a vida como desenhista, né? Senão tava ferrado. E aqui você tem é tipo uma sapatilhazinha aqui, ó. Aí você vem o cabo, você passa o cabo aqui, ó, o cabo que você quer ancorar, e aí você conecta essa parte aqui e trava ele, né? Aí no caso aí, né, o pessoal tá utilizando uma sapatilha aqui, ó. Não dá para você enxergar aqui, ó, ela fica de lado aqui. Aí você vem, passa
chama laço pré-formado em U. Esse laço pré-formado, o fio aqui, ó, ele é composto, o cabo, né, ele é composto de 7 fios. 6 de alumínio e o sétimo é de aço, para a rede aí de baixa tensão e de média tensão. Aí o laço pré-formado, ele é, por exemplo, 2 fios desses daqui, ó. Você pega 2 fios desses aqui em forma de U e faz a amarração bem aqui, ó. Pega, aí ele vem na forma espiralada, né? Você vem aqui, ó, ancora o cabo desse lado aqui, passa o laço pré-formado nessa sapatilha, o outro cabo aqui que você tá dando a volta na praça, né? Você passa pelo outro, ancora aqui, ó, põe a sapatilha dentro desse olhar para parafuso, né? Ele parece um sino, né? E ele é bem mais largo. Se eu colocasse aqui uma porca-olhar, o elo da porca-olhar, ele é mais fechado. Aí talvez não caberia essas duas sapatilhas. Até que cabe, viu? Dá para você pôr, mas aí ia ficar muito apertado aqui. E o grau de liberdade para ele se mover não seria muito, não. Aí por isso que eles colocam esse olhar para parafuso. Daí você tem que colocar esse parafuso aqui, cabeça baulada, a cabeça dele aqui pelo lado de dentro e uma porca quadrada aqui, ou porca-máquina que eles chamam, né? Bem desse lado aqui para prender. Aí essa cinta aqui, ó, se você enxergar, a gente tá vendo ela de cima, né? A gente tá vendo ela nesse perfil aqui, ó. Aí aqui fica o parafuso cabeça baulada aqui, né? Se você enxergar ele de cima, a ferragem dele, ó, ela tem um buraco aqui, ó, ele é quadrado, porque esse parafuso cabeça baulada, a parte de cima dele, ele não tem fenda, né? Ele não é Phillips, não é fenda, e essa parte de baixo aqui, ela é quadrada, né? Ela é um cubo mesmo. E aqui, só daqui, ó, até chegar no fim do parafuso, você tem a rosca aqui, ó. Aí essa parte quadrada lisa, ela trava bem aqui e não deixa ele ficar girando infinitamente, né, em falso. Daí você vem com a chave de boca aqui e coloca a porca cabeça quadrada aqui, ó, e atarracha ele. Ele vai prender nessa parte quadrada da cinta para pós-seção circular aqui. Então você vai fazendo isso, ó, ancora desse lado, né? Ancora da direita, ancora da esquerda, no olhar para parafuso, né? Coloca a sapatilha aqui. Você não pode colocar o laço pré-formado aqui direto, porque senão ele mesmo sendo cilíndrico aqui, né? Ele vai amassando e o cabo pode arrebentar. Aí por isso que coloca o A25 aqui, que é a sapatilha, né? Você não sabe o nome aí das peças, ó, só você vir aqui, ó. Ó, A25, ó, sapatilha. Que ela é literalmente como se fosse uma sapatilha mesmo. É para calçar o laço pré-formado que ancora os cabos de média tensão aqui, ou de baixa tensão. Nesse caso aqui é o de baixa tensão, né? Aí ele não arrebenta na hora que você vai tracionar com um guincho portátil. Geralmente, pelo menos os eletricistas aqui utilizam um guincho portátil com cabo de aço, né? Você tem, eles chamam de talha, né? Pelo menos quando você vai lá na loja do mecânico, é a talha, né? Ou o chamado de guincho portátil. Então, a dúvida agora depois que a gente pegou esse contexto aqui, né? A dúvida é sobre o desafio 4. Então, ó, né, parabéns, né? Você conseguiu chegar até aqui, né? Vencer as etapas, beleza. Como eletricista de RDA, né? Rede aérea, aí no caso, né? O seu nome aí, né? Eles vão te chamar de RDU, de Rede de Distribuição Urbana. Ó, é necessário que identifique correta e rapidamente os símbolos gráficos utilizados nas plantas, né? No caso, nessa planta aqui, ó. Só para contextualizar aqui, pessoal, deixa eu pegar uma pasta
Eu tenho aqui um exemplo aqui de projeto de redes que com certeza vocês vão ver aí na vida real, no dia a dia aí, né? Quem já trabalha, porque geralmente o perfil dessa turma aqui é quem já trabalha com redes. Deixa eu achar uma aqui que foi aplicada aqui, ó. Ó, esse aqui é um exemplo de projeto, né, aprovado aqui na Equatorial. Só para vocês entenderem aqui, ó, tá vendo? O projeto, aí você faz lá no AutoCAD, converte ele para PDF e vai lá no site, no nosso aqui é o SICAP Equatorial. É o SICAP com S aí. Lá no SICAP Equatorial, você vai cadastrar o projeto, né, e enviar a folha para os analistas fazerem a análise aí, ó. No caso, a gente tem aqui uma rede, ó os elementos de projeto aqui, ó. Esse número aqui que está logo acima, ele é o ID, a identificação do poste. Com esse número, na hora que você digita lá no computador, ele sabe que esse poste tem 12 metros, ele sabe que esse poste, ele suporta essa carga aqui de 1.000, né? E com esse número, ele sabe que ele tem uma estrutura compacta, né, de média tensão, uma CE4, né, dois fim de linha, esse daqui, ó. Deixa eu ir aqui numa CE4. Ó, essa aqui é uma CE4, ó. Ela tem um braço C, né? Essa cruzeta aqui é metálica. Os cabos estão bem próximos, porque o cabo é protegido, né? Lembra que na rede convencional, né, você tem a distância mínima de 70 centímetros e a máxima lá de 1,40 m. Já aqui, ó, entre as fases A, B e C, eu tenho uma distância de 40 centímetros para 13,8, né? A da 34 eu não me lembro de cabeça aqui, não, mas a da 13,8 é só 40 centímetros aqui, porque o cabo ele tem uma proteção plástica em volta que diminui a abrangência aqui do campo eletromagnético. Igual vocês já viram lá em NR10, né? Quanto maior a abrangência do campo magnético, maior tem que ser a distância, né? Para os dois campos aqui não ter o fenômeno de autoindução, né? Que a indução eletromagnética, o próprio nome já diz, né? Ela vai induzir ou tensão ou campo magnético, dependendo, né, do que está emanando ali, né? Então, se ela induzir tensão, né, um potencial, ela já tem um potencial. Aí, quando ela induz potencial em outro cabo que tem potencial também, né? Por exemplo, cada um desses aqui, ó, tem por volta, se é a 13,8, né, 7.960 e poucos volts, né? Aí só duas fases dá 13,8. Então vai dar uma DDP de 13,8 aqui, ó, entre essas duas fases, né? Vai acontecer um curto-circuito, por isso que o cabo é protegido para que eles tenham, né? Por isso que a rede chama compacta, para ter a possibilidade delas, né, serem construídas, né, ter uma arquitetura de construção mais próxima da outra aqui. Aí vamos voltar lá para o exercício aqui, né? Por isso, neste desafio, você realizará representações simbólicas gráficas, né? E aqui nesse projeto, ó, deixa eu pegar uma comum que você vê aqui. Esse projeto aqui, no caso, ele está falando para você instalar esses postes. Nesse caso aqui, ó, aqui está falando a legenda, ó, quando tem um X, quer dizer que para você retirar aquela estrutura e colocar outra. Aí, geralmente, olha, elemento retirado, né? Aí, por exemplo, eu vou tirar uma CE3, né? Um fim de linha, e vou colocar no lugar, né? Vou montar uma CE4.
Então, o CE3 ele estaria nessa cor preta aqui, com um xizinho, e o CE4 estaria desenhado de rosa aqui, né? Tipo um magenta aqui, que chama, né? O rosa. E daí é para o eletricista fazer a montagem da estrutura que está de rosa. No caso aqui desse projeto real, não está mostrando, não. Esse aqui é um projeto só de construção de rede, ó. Todos esses postes aqui, ó. Esse aqui é duplo T, ó. Ele é quadradinho. Já aquele que eu mostrei antes aqui, ó. Ele é circular, ó. Tá vendo? Esse é quadrado, é o duplo T. Esse outro aqui, ó. Esse que fica bem aqui no canto, ele é de seção circular, né? Então, o projeto na vida real, vocês vão encontrar ele nesse shape aqui, né? Nesse desenho aqui. Agora, vamos lá para a questão. Eu baixei ela aqui. Compartilhar aqui com vocês. Ó, eu abri ele aqui. Então, ó, primeiro, ó, veja os exemplos de como preencher a tabela, né? Vai retirar o transformador, tá vendo? É um xizinho, né? Retirar essa ligação aqui, ó, tá vendo? É um transformador e ele tá chegando aqui, ó, tem NF, né, que é normalmente fechada. Igual tá falando aqui, ó, retirar a poste, o código 23 e a chave faca, né, CF, né? Chave faca, é, abertura em carga, ok. Retirar a poste do código 15 e instalar o código 14. Então ele está falando aqui, ó, o poste número 3 existe uma estrutura primária, né? Um, uma estrutura secundária S4, é porque ela deriva, ela é uma 4 para 3. Em um poste código número 18, que será substituído por um 23. Então vamos lá. Poste 3, né? Deixa eu. Só um minutinho aqui, pessoal. Vamos colocar aqui. Olha, o projetado, né? Aí o 3, que ele vai ser substituído por um P3, né? P3-1. E vamos ainda colocar, ó, ele em amarelo aqui, ó, para a gente não perder aqui, ó. Aí o que que tá cadastrado, né? Ó, do 23 aqui, ó, retirar o 23, né? E o CF aqui, ó. 23, que é o poste 2. Cadê aqui? 2, 3, 1. E ele tem, ó, uma uma estrutura secundária 4.2, né? Para o poste 3, isso. Então, ó, retirar o projetado e instalar. Aí é sempre assim, você tira o que foi projetado e instala o cadastrado, tá? Agora, vamos... O 3... O poste número... Ah, esse aqui, ó, embaixo aqui, ó. Poste número 5, existe uma estrutura P3. Então, o 5, ele tem... Aí vai ser agora porte, né, do 5, né?
Vai ser substituído por uma 3 e o 21, né? Ó, código número 21, entrada exclusiva. Que lembra que é tipo uma arruela. Eu falo, não é viela. Ó, a arruela é outra coisa, né? É uma viela. Aquelas ruazinhas que não tem saída, tá? Aí o cadastrado é o 23, né? Ou isso, número 23. Aí você põe ponto e vírgula, o poste 23 para a estrutura 3. Beleza? Aí é a mesma história, retirar o projetado e instalar o cadastrado. Ó. Vou até aproveitar isso aqui. Ó. Vamos colorir aqui para a gente não esquecer. Agora, vamos pegar o 4. Eu já vou até aqui já configurar, ó. Agora, ó, poste número 4, né? Existe uma chave faca, né? Simples, NF, que deverá ser substituída por chave faca com abertura em carga, né? Na verdade, é porque é o seguinte: existe a chave faca, que é só para manobra, e tem a chave fusível. Daí a chave fusível, ela tem a possibilidade, né, de você fazer a abertura em carga aí, né? Inclusive, se der um curto-circuito, por exemplo, esse fusível vai proteger. Aí existe uma chave faca que ela tem a possibilidade de você colocar um elemento, né, um cartucho, e essa chave faca ela vai, entre aspas, funcionar como se fosse uma chave fusível, entendeu? Só que aí a lâmina dela é seccionada aqui, ó. Que geralmente uma chave faca normal, a lâmina dela aqui é inteiriça, né? Aí no caso a chave faca que ela tem a possibilidade de você acoplar um cartucho, ela é assim, a lâmina, ela é partida aqui, né? E daí você tem eles chamam de coxim de plástico, que ele junta as duas lâminas, né? Ele junta, mas ele fica separado, ou seja, fica circuito aberto. Aí na hora você abre, que ele tem uma abertura aqui, ó, você coloca o elemento fusível, que ela é uma chave faca, mas ela tem a possibilidade de você colocar um fusível aqui, ó. Aí esse fusível, depois de colocado nessa cobertura de plástico que ela fica seccionada, né, fica aberta enquanto está fechado esse invólucro aqui, eu consigo colocar o elemento fusível aqui dentro. Então, ó, você vai é NF, né, que chama, né? Foi em maiúsculo e com possibilidade de abertura em carga, né? É, aí você põe a letra S aqui, deixa eu ver se a nomenclatura é isso mesmo, ó. Aí vai ser NFS para abertura em carga. Aí o que está cadastrado é o tipo poste número 4, né? E, e o NF, né? Que é a chave faca simples, que é essa daqui de cima que eu desenhei, que ela tem uma lâmina apenas, né? Então ela serve só para manobra. E aqui é a mesma história, retirar o projetado e colocar o cadastrado. Essa que é a segunda etapa. A primeira etapa, você faz a locação dos postes, né? Onde que eles vão ficar, que o pessoal aí da construção civil chama de piquete, né? Depois que você fez o piquete aqui, né? Veio com. Às vezes o pessoal, nesse caso, não precisa, a não ser que fosse rede rural, você viria aqui com um teodolito, né? Você pediria para um topógrafo, né?
A menos que você também seja técnico em topografia, né? Você poderia fazer. Aí, ou você vem com o teodolito aqui, faz a marcação dos azimutes, que eles chamam, né? Ou então você vem com o GPS. Eu acho muito mais fácil. Você vem aqui com o GPS, chega nesse ponto aqui onde vai ficar o poste, aí você clica lá no botão lá e ele pega e ele salva as coordenadas X e Y. Antigamente, no CREA, quando você ia fazer uma ART, né? No caso, o engenheiro, né, faz a RT, o eletrotécnico faz a RRT. Mas os dois são, o do técnico chama registro de responsabilidade técnica e do engenheiro chama anotação de responsabilidade técnica. No final das contas, é o mesmo documento. A diferença é que o engenheiro tem ampla, né, ele pode assinar toda e qualquer carga, né, existente aí de projeto elétrico. Já o eletrotécnico, ele tem um range de 800 kV, né, de tensão aí. O que é muita coisa, viu? Dá para o eletrotécnico assinar muita coisa. Já o do engenheiro eletricista é infinito, é ilimitado. Ele pode assinar qualquer tipo de subestação, qualquer carga que você imaginar aí, obviamente, né, as que tem no mercado aí, né? Então, antigamente você tinha que anotar os azimuth aqui, as coordenadas x, y. Hoje em dia, quando você vai fazer a anotação lá da responsabilidade técnica, creio eu nunca acessei o dos técnicos, né? Mas eu acredito que o dos técnicos seja a mesma coisa. Na hora que você digita o CEP lá da rua, né? Aí você pega e coloca o CEP. 74.000, alguma coisa lá, né? Aí vamos supor lá da rua Saturnino de Brito, né? Número 360. Eu lembro desse endereço, que era o endereço lá de mandar carta para a Xuxa. Aí, por exemplo, você coloca aí 74.000, né? Hoje em dia, quando você digita isso, na hora de você fazer a RT ou então a RRT, ele automaticamente já tira as coordenadas X e Y. Então já vai aparecer os números aqui, ó, das coordenadas Y e vão aparecer os números aqui em sequência das coordenadas do eixo X aqui, dos azimutes aqui, ó, da marcação. Então, para cada poste, você só vem com o GPS aqui, ó, e vai marcando, né? Ele já mostra. É porque lá na RT, por exemplo, quando você digita o CEP, aparece um ponto apenas, né? Então, é como se esses postes aqui fossem, vamos dizer assim, plantados no único ponto, né? Então, daí o projeto não ia ficar bem feito, né? O ideal é você ou vir com um teodolito aqui, né? Mas só que o teodolito é gigantesco e quem tem habilidade é só o pessoal lá da engenharia civil ou então um topógrafo, né? Já a gente, pelo menos eu lá da engenharia elétrica, eu aprendi a fazer, mas eu não tenho atribuição. Professor, o que que é isso, atribuição? Por exemplo, eu tive a matéria de topografia, sei utilizar o teodolito, sei utilizar o GPS e tal, porém, eu não posso fazer uma anotação de responsabilidade técnica nesse sentido aqui, com estudo topográfico. Apesar de eu saber fazer, né, eu tive matérias disso, mas eu não tenho atribuição técnica. Quem tem essa atribuição técnica é o topógrafo, obviamente, né? O engenheiro civil, ele tem atribuição técnica para isso. O técnico em construção civil também tem atribuição. Se não me falha a memória RAM aqui, o arquiteto também. Eu acredito que o arquiteto tem atribuição. Mas nós aqui da engenharia elétrica ou eletrotécnico, né, não tem atribuição. Embora ele saiba, né, ele depende da assinatura, ou seja, da validação de um profissional que tem atribuição técnica para isso, né? Então, você só pode fazer essa anotação, né, se você, né, tiver atribuição para tal. Então, lá no é importante porque se você colocar um único CEP, né, geralmente você põe só um CEP mesmo, só vai aparecer um ponto aqui. Já se você for em loco aqui, ó, ou com teodolito, ou então com o GPS aqui, né, fazendo a marcação set point lá,
você consegue todas as medidas. Aí você fala, ó, projeto elétrico de rede de distribuição urbana, né? Contém, nesse caso aqui esse transformador aqui, ele vai alimentar essa rua sem saída aqui, ó, que é se você for olhar lá na situação de aprendizagem, é uma rua sem saída. Então você fala, ó, projeto para fins de rede de distribuição urbana composta por 4 postes de seção circular de concreto armado, né? Daí você, para cada um deles, você coloca essa nomenclatura aqui, que é o ID, né? A identificação, né? A identificação do poste, o número dele, né? O que foi projetado, o que vai ser, o que estava cadastrado, daí você vai substituir por que foi projetado. E daí, ó, você coloca aqui no relatório, né, que é essa coluna aqui, ó, o que foi feito, né? Ou seja, retirou o que estava lá no projeto, né? O que estava lá em preto, né? E com a marcação de X, que é isso daqui, ó. E coloca o que está no nosso caso aqui da Equatorial, né? Segundo a legenda desse projeto que eu mostrei para vocês, o que está em magenta, tá bom? Então é isso, pessoal. Já tirei a dúvida aqui sobre esse exercício, né? Lembrando, esse foi o desafio 4 da UC3 aí, né? De sistema de medidas e representação gráfica. Daí já vou deixar renderizando e posteriormente eu postar lá no T2 na plataforma de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo plantão aí.